Olhamos para Marte e vemos glória, aventura e o futuro da humanidade. Vemos bandeiras e pegadas. Mas, se formos honestos, quanto custa realmente trocar o conforto da Terra por um deserto frio e radioativo? A vida no planeta vermelho não será uma extensão fácil da nossa existência, mas sim um desafio brutal, minuto a minuto, à biologia humana e à nossa resiliência. Antes de celebrarmos a colonização, precisamos encarar o preço que os primeiros astronautas terão que pagar. Estamos dispostos a suportar o custo da sobrevivência? E você é fascinado pelo planeta vermelho e quer acompanhar esta jornada épica, descobrindo os desafios reais e as soluções incríveis que farão a vida em Marte possível? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas partes desta saga. O preço da vida em Marte começa com a hostilidade implacável do ambiente. Não estamos falando apenas de temperaturas frias, estamos falando de um mundo que ataca a vida em 3 frentes principais: radiação, atmosfera e poeira. O custo de habitar Marte é, em primeiro lugar, o custo de anular a natureza do planeta. O primeiro grande pagamento é a exposição ao inimigo invisível, a radiação. Diferente da Terra, que é protegida por um poderoso campo magnético e uma atmosfera espessa, Marte perdeu a maior parte de sua blindagem cósmica há bilhões de anos. Os astronautas serão bombardeados por 2 tipos de ameaças mortais: os raios cósmicos galácticos, partículas de alta energia que atravessam o espaço, e os eventos de partículas solares, erupções imprevisíveis e intensas do Sol. Na superfície marciana, a dose de radiação é muitas vezes superior àquela que um ser humano pode tolerar em missões de longo prazo na Estação Espacial Internacional. Isso significa um risco significativamente maior de câncer, danos ao sistema nervoso central, catarata e, crucialmente, problemas cognitivos, que podem comprometer a capacidade de tomar decisões rápidas e precisas em situações de emergência. O preço aqui é a saúde a longo prazo, sendo necessário que os habitats sejam construídos com camadas massivas de proteção, muitas vezes usando o próprio rególito marciano ou grandes tanques de água, que são excelentes escudos. O segundo custo é a absoluta dependência tecnológica para respirar e manter a pressão. A atmosfera marciana é 95% dióxido de carbono e possui menos de 1% da pressão atmosférica da Terra. Se houver um vazamento na sua cúpula ou se seu traje espacial falhar, o tempo de sobrevivência será medido em segundos antes que os fluidos corporais comecem a ferver devido à baixa pressão, um fenômeno conhecido como ebulismo. O preço de ter ar para respirar é a vigilância constante, a manutenção incessante de sistemas de suporte à vida e a aceitação de que a morte está a apenas uma falha de engenharia de distância. E, finalmente, há o custo da poeira. Embora pareça um incômodo menor, a poeira marciana, ou regolito, é uma ameaça tripla. É quimicamente tóxica, contendo percloratos que podem afetar a tireoide. É extremamente abrasiva, pois suas partículas não foram erodidas pela água, desgastando selos, visores e máquinas. E é eletrostática, grudando-se em tudo. A poeira se infiltrará em todos os cantos do habitat, forçando os astronautas a gastar uma energia imensa em descontaminação e manutenção. O preço da poeira é a redução da vida útil do equipamento, a constante ameaça de falha mecânica e o risco pulmonar crônico para a tripulação. Marte exige uma troca. Em troca da chance de estabelecer uma nova civilização, exige que cada astronauta viva sob uma tensão física e ambiental que a humanidade nunca conheceu em um ambiente de longo prazo. O preço da vida é pago com cada quilograma de blindagem, cada minuto gasto na manutenção do purificador de ar e cada batida do coração sob o peso da radiação. Mas o ambiente físico é apenas o primeiro obstáculo. Se o corpo pode ser protegido por paredes de metal e regolito, o que acontece com a mente? O que acontece quando a única cor que você vê, além do interior metálico do seu habitat, é o vermelho? E o lar está a 400 milhões de quilômetros de distância, inacessível a qualquer conversa em tempo real? O preço da vida em Marte vai muito além da física.
Ele penetra na alma humana, exigindo um nível de isolamento e coesão social que desafiará a própria definição de sanidade. O preço da vida em Marte não é apenas o custo da energia para manter o oxigênio ou a massa de blindagem contra raios cósmicos. Esses são desafios de engenharia. O verdadeiro custo, aquele que corrói a fundação da missão, é o peso psicológico da distância e o isolamento forçado, que transforma a mente humana em um campo de batalha. Se a primeira parte da jornada é proteger o corpo, a segunda é garantir a sanidade. Primeira taxa que Marte cobra da mente é a perda da conexão imediata com o lar. A latência de comunicação, variando entre 4 e 24 minutos, não é apenas um atraso técnico, é um muro intransponível de tempo. O diálogo, a troca instantânea de emoções e informações que define a comunicação humana, simplesmente não existe. Em vez de conversar, os astronautas trocam correspondências longas, cuidadosamente escritas, sabendo que qualquer resposta levará horas, talvez um dia. A crise não pode ser compartilhada em tempo real. A alegria não pode ser celebrada instantaneamente. O conforto emocional, aquele abraço virtual que o som de uma voz amiga pode oferecer, é substituído por uma espera agonizante. O preço é a autonomia forçada. Eles estão sozinhos nas decisões críticas, e o apoio da Terra é sempre um conselho histórico, nunca uma ajuda presente. Este isolamento é amplificado pela monotonia sensorial. Na Terra, somos constantemente bombardeados por uma sinfonia de cores, sons e cheiros. O azul do céu, o verde das florestas, a textura da chuva. Em Marte, o ambiente é dominado pelo vermelho ocre do regolito e pelo interior cinza e metálico dos hábitats. O preço da vida é a privação sensorial crônica. O horizonte é sempre o mesmo. Os sons são limitados aos ventiladores do sistema de suporte de vida e às vozes da pequena tripulação. A ausência de complexidade visual e olfativa leva à fadiga cognitiva. O cérebro, faminto por novidade, precisa ser constantemente estimulado, de forma artificial, através de simulações, exercícios e projetos complexos. Caso contrário, o tempo se alonga, a percepção se distorce e a depressão, silenciosa e insidiosa, torna-se uma ameaça constante. Mas talvez o preço mais alto a ser pago seja o convívio social na panela de pressão marciana. A tripulação, tipicamente composta por 4 a 6 indivíduos, será forçada a viver em espaços apertados por mais de 1000 dias. Em Marte, não há como se afastar de um colega irritante, não há como ir a uma cafeteria para respirar ou visitar um amigo. Cada pequena peculiaridade, cada hábito noturno, cada mau humor é amplificado até se tornar um ruído ensurdecedor no confinamento. O preço é a exigência de coesão absoluta. A falha de um indivíduo não é apenas um problema pessoal, é uma ameaça existencial a todos. Um erro de cálculo devido à exaustão, um desentendimento que leva à sabotagem emocional ou à perda de confiança mútua pode comprometer o sistema de suporte de vida de toda a missão. Por isso, a seleção da tripulação é tão rigorosa quanto o projeto dos reatores nucleares. Eles devem ser mestres em gerenciar o conflito, em praticar a empatia radical e, acima de tudo, em manter o profissionalismo mesmo quando a exaustão física e mental atinge níveis críticos. O astronauta marciano não é apenas um cientista ou engenheiro, ele é um terapeuta de grupo, obrigado a sacrificar a individualidade em prol da sobrevivência coletiva. O preço da vida neste contexto é a renúncia ao luxo da inimizade. Em Marte, a amizade pode ser opcional, mas o respeito e a funcionalidade são obrigatórios. Eles terão que enfrentar não apenas tempestades de poeira e radiação, mas também a sombra do ressentimento, a pressão do silêncio e a inevitável erosão da paciência humana. Tudo isso enquanto mantém a estrutura de uma nova civilização viva e respirando a 400 milhões de quilômetros de distância. O preço da vida em Marte não se mede apenas em conflitos reprimidos ou na vigilância psicológica incessante, mas na moeda mais primitiva de todas, o trabalho. Se o desafio interno é a gestão da psique humana sob pressão, o desafio externo é a manutenção incessante e implacável do ecossistema artificial que os mantém vivos. A Terra oferece seus sistemas de suporte de vida gratuitamente.
gravidade, atmosfera, água em abundância, um escudo magnético. Mark exige que cada um desses elementos seja fabricado, monitorado e reciclado com uma precisão maníaca. O preço da vida, neste estágio inicial da colonização, é a renúncia ao luxo da ineficiência. Não há desperdício, não há férias da manutenção, não há substituições fáceis. A tripulação não são apenas cientistas e exploradores, eles são zeladores de uma máquina biológica frágil e infinitamente complexa. Pense na água, o sangue de qualquer colônia. Em Marte, ela existe primariamente como gelo subsuperficial ou ligada a minerais. O processo de extração, purificação e, crucialmente, de reciclagem é um ciclo que jamais pode parar. Cada gota de suor, urina ou vapor exalado deve ser recapturada, filtrada e tratada. O preço é a desumanização do ciclo de vida. Não há privacidade biológica. Tudo é uma entrada valiosa para o sistema. Um erro no reator Sabatier, que recupera água e oxigênio do dióxido de carbono marciano, ou uma falha na unidade de eletrólise e o relógio começa a correr, não para a missão, mas para a sobrevivência individual. Essa vigilância constante se traduz em exaustão crônica. O sono em Marte é um luxo perturbado por alarmes de pressão, leituras de radiação e a necessidade de realizar reparos preventivos em sistemas redundantes. Eles não podem se dar ao luxo de ter dias de folga reais, pois o próprio planeta está tentando, passivamente, desmantelar sua casa a cada segundo. A gravidade de 0,38 gramas, embora mais confortável do que zero, não é suficiente para manter a densidade óssea e muscular em níveis terrestres. O preço físico dessa nova existência é a atrofia lenta e silenciosa do corpo. Os astronautas terão que incorporar o exercício físico extenuante e diário, não como uma opção de bem-estar, mas como uma tarefa de sobrevivência tão vital quanto consertar um vazamento no habitat. E há o preço invisível, a radiação. Embora os habitats sejam blindados com regolito e água e as missões sejam cronometradas para evitar o pico dos eventos de partículas solares, existe uma dose cumulativa inevitável. Viver fora do escudo magnético da Terra significa que cada dia é um pequeno sacrifício biológico. O preço da vida é medido em milissieverts acumulados, uma hipoteca silenciosa sobre a saúde futura. Eles aceitam o risco aumentado de câncer e outras doenças degenerativas, como o custo de oportunidade para caminhar por vales marineres. Essa economia de escassez absoluta transforma o valor material. Em Marte, um parafuso de titânio vale mais do que uma barra de ouro. A habilidade de reparar, improvisar e reutilizar não é uma virtude, mas uma qualificação essencial. O preço da falha é altíssimo. Se um equipamento crítico quebra e não pode ser consertado com os materiais disponíveis ou por uma peça impressa em 3D, a falha se propaga de material para existencial. Eles terão que enfrentar o desafio de construir uma cultura onde descartável é uma palavra proibida. O lixo não existe, apenas recursos mal alocados. O preço da vida é a humildade de ter que desmanchar e reciclar cada item, cada embalagem, cada componente eletrônico que se desgasta, transformando o habitat em um laboratório de reciclagem perpétua. Eles são os únicos responsáveis por cada elétron, cada molécula de ar e cada caloria que consomem. É uma autonomia total, mas com a responsabilidade mais esmagadora que a humanidade já conheceu. Essa carga de responsabilidade não permite a distração, a preguiça ou a desatenção. A vida em Marte é uma meditação forçada sobre a funcionalidade, onde cada movimento deve ser deliberado e cada ação parte de um ciclo maior de sobrevivência. Eles não estão apenas vivendo em Marte, eles estão ativamente criando a vida a cada momento, sob uma pressão que jamais cessa. A pressão que jamais cessa, descrita pela necessidade de vigilância constante sobre cada recurso material, encontra seu reflexo mais cruel no preço psicológico da vida marciana: o custo da imperfeição humana em um sistema perfeito. Se na Terra, um erro pode ser absorvido por redundâncias sociais e geográficas, em Marte, o erro de um é o risco existencial de todos. O astronauta não enfrenta apenas a hostilidade do ambiente externo, ele enfrenta a tirania da interdependência.
Imagine viver em um aquário pressurizado, onde cada molécula de oxigênio que você respira foi meticulosamente purificada do CO2 exalado pelo seu colega, e a água do seu café é o produto final do sistema de reciclagem de fluidos corporais de toda a tripulação. Esta é a realidade do habitat. O preço da autonomia total é a perda de qualquer vestígio de privacidade funcional. Não há desperdício de tempo ou de emoção. Uma briga mal resolvida, um dia de preguiça ou uma desatenção causada por estresse mental não é apenas um problema pessoal, é uma falha na cadeia de sobrevivência. Os astronautas terão que enfrentar o desafio de construir uma cultura de vigilância mútua, sem cair na paranoia ou no ressentimento. A honestidade radical se torna uma ferramenta de sobrevivência. Eles não podem se dar ao luxo de guardar ressentimentos ou de esconder um erro de cálculo, por menor que seja, porque o sistema de suporte à vida opera com margens infinitesimais. Eles se tornam os guardiões uns dos outros de uma forma que transcende a camaradagem militar ou científica. É uma fusão forçada onde o bem-estar físico e mental do indivíduo é literalmente o pré-requisito para a sobrevivência coletiva. O preço da distância também se manifesta de maneira insidiosa. A comunicação com a Terra, mesmo nas melhores janelas orbitais, carrega um atraso que varia de 3 a 22 minutos. Esse lapso temporal é mais do que um inconveniente técnico. É um corte umbilical que impõe uma solidão cósmica. Quando surge uma emergência, um vazamento no habitat, uma falha no reator de fissão, a tripulação tem que tomar decisões complexas e letais em tempo real, sabendo que qualquer conselho ou apoio da Terra chegará tarde demais. Eles são o único corpo de bombeiros, o único conselho de engenharia e o único centro médico. O preço é o peso esmagador da responsabilidade final, sem a possibilidade de pedir ajuda imediata. Essa pressão culmina naquilo que podemos chamar de fadiga da perfeição. A vida em Marte exige uma taxa de acerto próxima de 100% em tarefas repetitivas e críticas, dia após dia, por anos. A monotonia da manutenção, combinada com a consciência constante de que a rotina é a única coisa que os mantém vivos, exige um nível de disciplina mental que desafia a natureza humana. O preço é a negociação diária com a exaustão cognitiva, o medo de que um simples esquecimento, apertar um parafuso, verificar uma leitura de pressão, calibrar um sensor, possa ser o elo fraco que desfaz toda a estrutura de sua nova vida. Eles enfrentarão o desafio de manter a esperança e o propósito sobre o silêncio ensurdecedor da distância e a paisagem inalterada de um deserto de ferro. O preço da vida em Marte não é apenas o custo de trazer o oxigênio ou a água, é o custo de sustentar a humanidade, a sanidade e a capacidade de amar e perdoar sob a mais implacável das pressões sistêmicas. Eles devem se tornar não apenas cientistas e engenheiros, mas mestres na arte da resiliência psicológica e da colaboração forçada, onde o fracasso emocional é tão perigoso quanto o colapso estrutural. O preço da vida em Marte. O que os astronautas terão que enfrentar? Se a exaustão cognitiva e o medo do erro operacional compõem o fardo interno, a distância e o isolamento impõem o preço externo, aquele que corta a linha umbilical da humanidade. O astronauta em Marte não apenas trabalha em um ambiente hostil, ele vive em um vácuo de tempo. O preço da vida marciana é, antes de tudo, o preço da comunicação assíncrona. Eles enfrentarão o silêncio de 24 minutos. Em sua máxima distância orbital, as mensagens enviadas à Terra levarão no mínimo 12 minutos para chegar, e mais 12 para que a resposta comece a ser transmitida. 24 minutos é tempo suficiente para que um pequeno problema se torne uma catástrofe. É tempo suficiente para que a ansiedade se instale, para que o pânico seja domado, ou para que a solução seja encontrada e implementada. Tudo antes que a voz amiga do controle da missão chegue com "tente reiniciar o sistema". Eles devem operar sobre o princípio da soberania absoluta. A vida em Marte exige que eles sejam não apenas os executores, mas também os arquitetos, os juízes e os salvadores de si mesmos em tempo real. O preço é a anulação da ajuda imediata, a aceitação de que, em um momento de crise, a única voz que importa é a que ecoa dentro do próprio capacete. Mas o preço do tempo não se limita à engenharia, ele se infiltra na alma. O preço da distância é a transformação do diálogo em um diário eletrônico.
Não há risadas compartilhadas instantaneamente, não há conforto em tempo real. Uma tragédia familiar na Terra é recebida com horas de atraso. O luto é vivido em solidão, e a tentativa de consolo da família chega tarde demais, quando a dor já endureceu em resignação. Eles enfrentarão a dor de não poder participar da vida na Terra, de assistir a casamentos, nascimentos e funerais como meros espectadores de um passado distante. A vida em Marte exige a amputação emocional da espontaneidade, substituindo a fluidez da interação humana pela frieza calculada do ciclo de transmissão de dados. Eles pagarão o preço da fundação. Os primeiros marcianos não são apenas exploradores, eles são os primeiros colonos, os pilares de uma nova civilização. Cada decisão que tomam, desde a disposição dos módulos habitacionais até a escolha de como gerenciar os recursos hídricos, cria precedentes que afetarão gerações futuras. O preço é o peso da história. Eles não têm a liberdade de falhar de forma insignificante. O fracasso deles não é pessoal, é um revés para a continuidade da espécie. Essa responsabilidade monumental gera uma pressão existencial única. Não se trata apenas de manter o reator funcionando, mas de manter a chama da humanidade acesa sob uma cúpula de pressurização. Eles são forçados a se perguntar diariamente: por que estamos aqui? O que justifica este sacrifício? A resposta deve ser encontrada não na glória ou na aventura, mas na fria necessidade de sustentação da vida. O preço é a perda do propósito individual em favor do propósito coletivo, a dissolução do eu no nós da missão. Eles terão que enfrentar o preço da identidade. A permanência em Marte, mesmo que inicialmente planejada como uma missão de retorno, lentamente transforma os astronautas em algo novo. Eles se tornam de fato marcianos. A paisagem vermelha, o céu salmão, a baixa gravidade que remodela seus ossos e músculos, tudo isso se torna seu novo normal. O preço é a alienação sutil da Terra. O cheiro da chuva, o som do vento nas árvores, a sensação da areia da praia, estas se tornam memórias etéreas, fantasmas de um mundo que não é mais o deles. O preço final é a aceitação da separação permanente. Mesmo que a tecnologia prometa o retorno, o custo logístico, físico e psicológico de reverter a adaptação marciana será imenso. Eles enfrentarão um momento em que a Terra deixará de ser casa e se tornará o lar da minha origem. É um luto silencioso, a renúncia ao familiar em troca do desconhecido. A vida em Marte exige que eles se tornem estranhos ao seu próprio planeta natal, aceitando que a gravidade de 38% é agora a sua norma, e que a poeira de ferro que cobre seus equipamentos é o novo solo sob seus pés. Eles pagarão o preço de se tornarem estrangeiros em dois mundos, totalmente adaptados a nenhum. O preço final da vida em Marte não se resume à radiação, à solidão ou à baixa gravidade. Esses são meramente os ingredientes da conta. O valor total a ser pago é a aceitação do papel histórico que lhes foi imposto, o de serem a geração fundadora. E o preço da fundação é o erro. Na Terra, a humanidade pôde se dar ao luxo de cometer falhas monumentais, de testar limites e de se reerguer. Em Marte, cada erro é magnificado e punido com uma severidade implacável. O preço que os primeiros colonos terão que enfrentar é a vigilância eterna, o reconhecimento de que não há margem para a complacência. Um selo mal colocado, uma leitura de oxigênio ignorada, uma falha na manutenção do sistema de reciclagem de água, qualquer deslize pode significar não apenas a morte individual, mas o colapso de toda a incipiente sociedade. Eles pagarão o preço da paranoia justificada. Viverão sob a pressão constante de saber que sua sobrevivência depende de cada parafuso, cada painel solar e cada metro cúbico de ar filtrado. A mente, projetada pela evolução para buscar a eficiência e o descanso, será forçada a operar em um modo de alta alerta perpétua. O preço psicológico mais profundo é a negação do relaxamento. Não haverá o alívio de desligar completamente, pois a própria atmosfera fora da cúpula é um inimigo letal.
Além da vigilância técnica, há o preço da responsabilidade pela próxima geração. Os astronautas originais são os pioneiros, mas o objetivo de Marte é a permanência. Eles terão que enfrentar o desafio de criar um ambiente não apenas para sobreviver, mas para florescer. Isso implica o custo de criar sistemas sociais e éticos do zero, sem o lastro de milênios de história terrestre. Que leis regerão a sociedade marciana? Quem terá o controle dos escassos recursos? O preço é a humildade de saber que suas decisões iniciais, muitas delas tomadas sob estresse e isolamento, moldarão o destino dos seus filhos e netos. Eles enfrentarão um momento em que a vida se tornará irremediavelmente local. A dependência da Terra, embora ainda exista para suprimentos críticos, será gradualmente substituída pela autossuficiência. O preço da vida em Marte é a aceitação de uma dieta repetitiva, de paisagens limitadas pelas paredes das estufas e da ausência de diversidade biológica. O cheiro de terra molhada na estufa de batatas será o mais próximo que chegarão de uma floresta. O céu salmão com Fobos e Deimos será a única visão celeste que conhecerão. Finalmente, o preço da vida em Marte é a renúncia à identidade unificada da humanidade. Ao se adaptarem à menor gravidade, ao metabolismo alterado pela radiação e ao isolamento cultural, eles deixarão de ser meros emissários da Terra. Eles se tornarão o primeiro ramo de uma nova espécie. Este é o custo existencial, o sacrifício da unidade biológica e cultural em troca da expansão. Os marcianos originais pagarão o preço de serem os primeiros a carregar a cicatriz dessa separação, o peso de ser o elo que se rompeu da corrente terrana para iniciar uma nova linhagem. Eles terão que olhar para a Terra, um ponto azul distante no céu noturno, e sentir não apenas nostalgia, mas a fria certeza de que aquele mundo, com sua abundância, sua gravidade firme e seu ar respirável, não é mais o seu. O preço da vida em Marte é a promessa de uma eternidade árdua. É o custo de transformar o impossível em rotina, de trocar a facilidade da Terra pela dificuldade da fundação. É a aceitação de que cada respiração, cada gota de água e cada watt de energia solar é uma vitória conquistada contra um ambiente que deseja silenciá-los. E, no entanto, é o preço que será pago. Porque a humanidade nunca foi definida pelo conforto, mas sim pela curiosidade e pela busca incessante por novos horizontes. O preço que os astronautas terão que enfrentar é a dor da separação, o fardo da vigilância e o peso da história. Mas, em troca, eles receberão o maior dos prêmios, a certeza de que a vida, essa força teimosa e resiliente, não está mais confinada a um único berço. Eles terão plantado a primeira semente da civilização interplanetária, garantindo que o destino da humanidade não termine em uma única estrela. E ao encarar o horizonte vermelho, eles saberão que o preço, por mais alto que seja, valeu a pena para que a vida continuasse a se expandir, silenciosa, determinada e, finalmente, marciana.